Vamos lá. Da minha contribuição aqui de novo sobre circulação pulmonar. Certo? A pressão do sistema pulmonar, a gente vai ter duas aí, tanto a pressão sistólica quanto a pressão diastólica. O que acontece é o seguinte, fiz um desenho aqui mais ou menos do coração. Todo o sangue que chega da vena cava inferior e superior entra na aurícula, certo? Direita, passa para o ventrículo direito. Daqui ele vai para a artéria pulmonar, vai para o pulmão pela artéria pulmonar e retorna pelas veias pulmonares, certo? Retorna pelas veias pulmonares para a aurícula esquerda, aurícula esquerda, certo? E depois ela vai lá por ventrículo para ser jogada na aorta. O que é que interessa para a gente é com relação à pressão pulmonar, ou seja, a pressão sistólica de saída, ou seja, ventrículo direito, esse cara aqui, tem uma pressão de 25, né, milímetros de mercúrio. Consequentemente, a pressão da artéria, que é essa daqui, pulmonar, ou seja, ventrículo direito, artéria pulmonar que vai para o pulmão, também vai ser a mesma pressão. Então, eu tenho uma pressão aqui de 25, que eu circulei aqui de verde, é a mesma pressão daqui, certo? Pressão de saída sistólica. Já a pressão diastólica, ele diz que tem uma pressão diastólica da artéria pulmonar, dessa artéria aqui, uma pressãozinha de menos ou de 8 milímetros de mercúrio, e na diastólica é zero no ventrículo, certo? O ventrículo então está contraído, a pressão é zero, mas aqui ele diz que tem essa pressãozinha aqui de 8 mmG. O que é interessante saber? Essas duas pressões daqui, saber também que tem uma diastólica de 8 mmG. Aqui ele fala sobre a pressão aórtica, né? Que pode variar entre 75 e 120, que é a pressão de saída aqui, certo? Do ventrículo esquerdo. E aqui a gente tem do ventrículo direito, que é o que ele está se referindo aqui, né? Então você tem essa pressão aqui de 25, que é máxima de 25 aí, certo? Um limite aí de 25. Pra gente aqui não vai interessar tanto essa ótica, porque a gente está falando de pressão pulmonar. Beleza? Então, ventrículo direito, artéria pulmonar 25 e tem uma diastólica na artéria pulmonar de 8 mmG. Aí ele diz aqui que a pressão média do pulmão, ele falou a máxima que é 25, pode chegar até 25, mas a pressão média é de 15, então isso aqui vai cair na prova. Ou caiu na prova aí. Certo? Já a do capilar é de 7 mmG. No capilar pulmonar, certo? Ele diz aqui também que a pressão da aurícula esquerda é de 2, né, de 1,5 a 2. Né? Por que essa pressão é baixa? Porque o pulmão está próximo aqui, né? Então não precisa de tanta pressão como precisa desse 100 aqui da aorta para poder jogar o sangue para todo o corpo. Então, o fato do pulmão estar ali do lado, a pressão é baixa, na média de 25. E essa pressão da aurícula esquerda, que é essa aqui, ele diz que pode chegar ali a 2 milímetros de mercúrio, bem pouco. Mas tem que gravar essa que vai cair na prova e essa do capilar pode ser que caia também porque ele falou duas vezes aí, certo? Volume de sangue no pulmão, 450 ml no pulmão. No corpo dá uma média de 4 litros ou a 5 litros no corpo todo. Ou seja, o que é que fica dentro do pulmão desse total, né? 400 e poucos ml. Por isso que ele diz assim, ó, que é equivalente a uma média de 9% do corpo todo. Ou seja, 4,5 litros, quase 10% aí, 450 ml, certo? O volume dentro dos capilares, 70 ml. Eu acho que isso aqui caiu na prova. Então, o volume dentro do capilar é de 70 ml, certo? Então, dentro do pulmão 450 ml e dentro dos capilares 70 ml. Pulmão como reservatório também funciona como um reservatório de sangue, porque em caso de hemorragia, né, como ele tem esse estoque aqui, ó, de 450, ele serve como reservatório. Lembra que ele falou pulmão, baço, né? Tudo isso aí serve como reservatório de sangue em caso de hemorragia para o corpo. Só informação, acho que não vai cair. Fluxo de sangue através do pulmão. O gasto cardíaco é igual ao fluxo de sangue do pulmão, ou seja, todo o sangue que passa pelo coração, ele vai passar pelo pulmão, certo? Então,
O fluxo do pulmão é igual ao gasto cardíaco. Pode perguntar na prova, verdadeiro ou falso, verdadeiro, certo? Ele diz aqui também que uma aeração adequada é uma boa distribuição nos segmentos e alvéolos, né? Então, tem os alvéolos lá, tem que ter uma boa distribuição para que aconteça uma ótima aeração adequada. Também ele diz aqui que a diminuição do oxigênio no alvéolo diminui o fluxo de sangue no local. Então, se chega pouco oxigênio, aquele alvéolo está com alguma dificuldade de, sei lá, algum problema aí patológico, ele vai diminuir o fluxo de sangue nesse alvéolo, ou seja, ele vai redistribuir para outro para que essa troca seja efetiva. Por isso que ele diz aqui, ó, o oxigênio, por exemplo, abaixo de 70% ou menos de 73 milímetros de mercúrio, há uma vasoconstrição, ou constrição, tá? Há uma vasoconstrição. E esse fluxo aqui é distribuído para um local mais importante, um local mais eficaz. Então, por isso que a diminuição desse oxigênio no alvéolo, existe um redirecionamento do fluxo de sangue para outro local, justamente para que mantenha equilíbrio aí essa troca, essa hematose aí gasosa, certo? É só informação também. Aí ele fala o seguinte, com relação a esse problema no alvéolo, por exemplo. Vamos supor que aqui é o alvéolo e aqui é o capilar, certo? Ele diz que existem 3 zonas, zona 1, zona 2 e zona 3. Então essa zona 2, existe uma ausência de fluxo, então aqui não passa o fluxo, certo? Na zona 2, zona 1 é ausência de fluxo, na zona 2 é intermitente, né? O fluxo de sangue é intermitente, então vai e para, é intermitente. E aqui na zona 3 o fluxo é normal, o fluxo ele é contínuo, certo? Não caiu isso na prova, mas eu lembro que ele falou que nessa zona 1 aqui, por estar sem ausência de fluxo, nessa região aqui, ó, a pressão é maior. Então você tem uma maior pressão nessas regiões pela ausência de fluxo aqui, devido a essa vasoconstrição, certo? Então, aqui está o alvéolo, aconteceu uma vasoconstrição, devido a algum problema alveolar, ele vai redirecionar para uma outra zona para que haja essa troca e a gente consiga ter o equilíbrio, né, dessa hematose. Aqui fala que o aumento do gasto cardíaco durante o exercício não altera a pressão pulmonar. É para não alterar, certo? Ou seja, você está ali correndo, está passando, a gente sabe que passa a média de 5 litros por minuto no coração. E aí, um exemplo, tá? Estou dando um exemplo. Passa ali 5 litros por minuto pelo coração. E se eu faço uma atividade física, isso vai aumentar em, sei lá, 5 vezes. Porém, se passa pelo coração, quando chega no pulmão, esse fluxo ele não vai afetar, não vai aumentar essa pressão no pulmão. Aumenta a pressão do coração. Então, como é que ele faz para que, para compensar esse aumento de pressão, ou reduzir esse aumento de pressão no pulmão? Então, existem 2 formas, certo? Mediante o exercício físico, por isso que ele coloca aqui, ó. Como o fluxo se acomoda no pulmão mediante o exercício fixo. Existem 2 situações. Ou ele vai aumentar esse capilar, ou ele vai aumentar a distensão do capilar, certo? Ou seja, se você aumenta, se você vasodilata esse capilar, óbvio que o fluxo vai diminuir, a pressão vai diminuir, certo? Então ele acaba expandindo para quê? Para que evite esse aumento dessa pressão pulmonar. Caso isso não aconteça, óbvio, há um aumento dessa pressão pulmonar. O correto é não acontecer. É que nem o pulmão, né? O pulmão, você distende ele, então você diminui a pressão lá dentro, porque você consegue distender, aumentar esse volume torácico. Então a pressão diminui. A mesma coisa é o capilar, ele distende para que essa pressão caia lá nos capilares alveolares, certo? Aqui diz assim também, dinâmica capilar pulmonar, né? Então você tem lá que a parede dos alvéolos é tapizada por esses capilares, né? Você tem um alvéolo lá cheio de capilar nessas paredes lá. Ele disse que a pressão do capilar, de novo, aqui falando mais uma vez, é de 7 mmG. Lembra que a gente viu aqui em cima? Capilar, 7 mmG e pressão média do pulmão, 15. Então, pode ser que caia isso na final, que ele não cobrou, acho que na parcial. E ele disse assim que o tempo de sangue no capilar pode, em situação normal, ele passa lá de 0,8 segundos. E quando está aumentado aqui, é 0,3 segundos, só para entender aí que o aumento desse fluxo diminui aí o tempo de passagem, né, por essa região, certo? Então o intercâmbio gasoso, que é a hematose, é tanto a troca de oxigênio
por gás carbônico, ou gás carbônico por oxigênio. É um transporte passivo por difusão, certo? Então ele sai de onde aqui? De alta concentração para baixa concentração, certo? Então, por exemplo, se o oxigênio está mais concentrado no alvéolo, que é o que a gente quer, o que é que ele vai fazer quando passar aqui o capilar? Essa região de mais concentração vai vir para aqui, porque aqui já foi consumido esse oxigênio, então vai para menos concentração. E o gás carbônico que está mais concentrado aqui nesse capilar na veia, né, na ida, o que é que vai acontecer? Ele vai passar daqui para aqui, por quê? Porque aqui dentro tem mais gás carbônico do que dentro do alvéolo. É assim que funciona. Por diferença de concentração. Ele vai de onde tem mais concentração para onde tem pouca concentração, justamente para manter aí esse equilíbrio. A pressão de gás individual. Aqui a gente tem a pressão atmosférica, que é o ATM, que é de 760, e ele diz assim, que o ar é composto por 79% de nitrogênio e 21% de oxigênio no macro, né? A gente sabe que tem outros gases, mas no macro aí oxigênio e nitrogênio. Ou seja, desses 760, 600 é de nitrogênio e 160 é de oxigênio, certo? Só a nível de informação, mas isso aqui tem que gravar porque vai cair na prova, ATM aí é importante também. Próximo. Ele diz aqui também que a pressão parcial de gases, ou seja, cada gás tem a sua pressão, ou seja, pressão de oxigênio, pressão de gás carbônico, pressão de nitrogênio, pressão de água. Então esse PO2 aqui é oxigênio, CO2, nitrogênio e água, certo? Tem uma fórmula lá também que diz que a pressão parcial ela é diretamente proporcional à concentração de gases, certo? E a pressão parcial ela é inversamente proporcional à solubilidade, certo? Então, quanto você tem uma concentração de gás aqui, por exemplo, a 100 em uma solubilidade de 20, né, vai dar um valor X de pressão parcial. Então, se você aumenta essa solubilidade aqui, o que é que vai acontecer? Esse valor aqui vai reduzir, né? Então, é inversamente proporcional a isso aqui, certo? É como se você pegasse 100 e dividisse por 10, ou você pegasse 100 e aumentasse aqui e dividisse por 50, o que é que vai acontecer? Esse valor vai ser menor aqui. Pressão de gases dissoltos em águas e tecidos, certo? Então, a gente tem os fatores determinantes. Primeiro é a concentração e o coeficiente de solubilidade, certo? Então, a gente tem aí esses gases dissoltos no tecido e tem fatores que determinam essa pressão, que é a concentração dele e a solubilidade dele. E aí ele diz o seguinte, com relação ao CO2, ele é mais solúvel do que o oxigênio. Ou seja, quanto mais solúvel? 20 vezes mais solúvel que o oxigênio. Então, cara, pergunta de prova aí. Quem é mais solúvel é o CO2 do que o oxigênio, certo? Com relação à diferença de pressão alveolar e sanguínea, né, a gente fala de uma pressão parcial maior no alvéolo, ou seja, quando a pressão é maior no alvéolo, o que é que vai acontecer com o oxigênio? Ele vai para o sangue, certo? Ou seja, se tem mais oxigênio no alvéolo, ele vai para o sangue. Se tem mais CO2 no sangue, ele vai para o alvéolo. Por difusão, por diferença de concentração. Então é como eu falei, tem lá o alvéolo, aqui vai ter o que quando você respira? Você respira oxigênio numa concentração legal e CO2 também numa concentração legal. Porém a troca está dentro da corrente sanguínea. Se esse sangue aqui já vem prejudicado, o sangue venoso, o que é que vai acontecer? O sangue venoso tem pouco oxigênio, então esse oxigênio vai fazer o quê? Se aqui tem mais do que aqui, aqui vem para cá. Se aqui tem mais CO2 do que no alvéolo, esse CO2 vai para lá, por diferença de concentração, certo? E pelo processo de difusão, beleza? Onde tem mais concentração para onde tem pouca concentração. Pressão de vapor d'água também caiu na prova, certo? Isso aqui caiu desse jeito mesmo, é a pressão das moléculas de água para escapar da superfície. Caiu assim mesmo, o que é a pressão de vapor d'água. Né? Ele diz aqui que a temperatura corporal é média de 37 e diz que esse valor de pressão de água alveolar é de 47 mercúrio, né? Milímetros de mercúrio.
certo? Isso aqui a gente vai mostrar lá na frente esse valor, mas tem que gravar isso aqui vai cair também, pode cair na final, certo? O A e alvéolo, A alveolar e A atmosférico, certo? Então vamos lá. O A é substituído, óbvio, a cada respiração. O oxigênio é absorvido do alvéolo e o gás carbônico difunde para o alvéolo. Isso aí a gente já falou. E o ar também ele é umidificado antes de chegar no alvéolo, certo? Então, O2 sai do alvéolo para o sangue e o CO2 sai do sangue para o alvéolo. Nada demais. E aí aqui eu fiz um esquemazinho aqui, ó, bem legal, que foi o que ele fez lá na sala. Eu desenhei aqui o alvéolo. O que é que tem dentro do alvéolo? Primeira coisa, a água, que a gente viu que é 47 milímetros de mercúrio. Tem que estar aqui dentro do alvéolo, isso pode cair. Oxigênio 104 e gás carbônico 40. Então, isso daqui é o que está no alvéolo. E o que é que vai precisar? Isso daqui vai precisar ir para a corrente sanguínea. Óbvio, menos a água, né? Só o oxigênio e o CO2. Certo? Eles vão ter que se equilibrar para quê? Para que esse valor que esteja aqui do lado de fora venha para a corrente sanguínea, para o sangue que vai para o capilar que está passando justamente aqui. Então vamos ver o caminho assim, ó. Vamos supor que esse sangue já entrou aqui e está começando aqui. Então quanto é que eu tenho de oxigênio? Baixo, 40. Por que 40? Porque o correto é 104, ó. Certo? Esse é o valor normal de oxigênio dentro do alvéolo. E CO2, 45, ó. Tá mais alto. Então quando esse CO2 40 chegar aqui, o que é que vai acontecer? Esse de cá vai vir para cá. Vai aumentar aqui. Vai difundir para cá. E esse CO2, ele vai difundir para aqui. Ele vai perder praticamente esses 5 aqui, ó. Porque ele vai tentar equalizar, ele vai jogar esses 5 para lá, ele vai correr de onde tem mais concentração para onde tem menos concentração. E esse oxigênio vai correr de onde tem mais concentração para onde tem menos concentração. Caiu na prova, não sobre o sangue venoso, caiu na prova sobre o arterial. Ou seja, o 104 e o 40 vai difundir para cá. Então esse valor aqui é idêntico a esse, ó. Então 104, 104, 40, 40. Ou seja, quanto tem no capilar aqui, arterial, certo? No sangue, ele falou assim, no sangue oxigenado, ele falou bem assim, para não confundir, porque a gente sabe que tem artéria pulmonar e venosa, que é o oposto, mas ele perguntou, o sangue oxigenado está em quantos os valores? 104 de oxigênio e 40 de gás carbônico. Já no questionário caiu esse valor aqui, ó, venoso. Aí sim é 40, 45, certo? Então, grava aí que tudo que está aqui no capilar, ele vai passar para aqui, por arterial. E esse daqui vai difundir para cá para acontecer essa troca de lá para cá. Detalhe importante é que quando esse sangue vem arterial, ele vai trazer esse sangue, qual é a função? Trazer esse oxigênio para a célula, né? Então a gente desenhou a célula aqui, certo? E o que é que vai acontecer? Na célula, talvez ele pergunte isso na final, que ele não perguntou. Na célula, o CO não é 45, ó, que nem está no venoso. É 46, só que vai difundir para 45 aqui fora, certo? Então, o CO2 na célula, ele é 46, certo? Então, a célula vai fazer essa troca. Se aqui tem 46 e está chegando um pouco CO2 aqui, ó, no arterial, ele vai passar esse 6 aqui, ó, para cá. Porém, ele não passa 6, ele passa só 5, porque sempre vai ficar aqui com 1. Eu não sei o motivo pelo qual lá na frente a gente deve saber. Certo? E esse oxigênio ele vai vir para cá, né? 104 vai vir para a célula, que é o que ela precisa. Quem está trazendo esse oxigênio são as hemácias, certo? Para que esse oxigênio entre aqui e o CO2 ele difunde, né? Tem maior poder de difusão, ele sai aqui também, de 46 para o venoso aqui. Então ele vai liberar 5 aqui para cima, certo? Vai ficar aqui com 41, certo? Aqui diz o seguinte, caiu na prova, não lembro, mas a gente tem a membrana, que é essa membrana entre essa região aqui, certo? Entre o alvéolo e o capilar. Então o que é que a gente tem? Primeiro uma capa de sulfactante, depois você tem um endotélio alveolar e a membrana desse endotélio, membrana basal desse endotélio, certo? Alveolar, alveolar. Depois você tem o espaço intersticial, que é o meio, aí você tem a membrana basal do capilar e o próprio capilar, certo? Só que ele coloca aqui assim, a membrana basal endotelial, mas é o endotélio do alvéolo, certo? E essa membrana basal do capilar mais o endotélio do capilar, certo? Então, bem fácil assim, se cair na final, não sei se vai cair, sulfactante, aí vem o epitélio do alvéolo mais a membrana basal do alvéolo. Aí vem espaço intersticial,
Aí vem o endotélio, certo? Mais a membrana basal do endotélio. São essas 6 estruturas aí. Só isso, nada além disso. Fatores de velocidade de difusão. O que é que influencia nessa velocidade dessa difusão desse oxigênio daqui para aqui? Nada mais, nada menos do que a grossura da membrana, óbvio, a espessura, isso influi na, na difusão. A área superficial da membrana, o coeficiente de difusão também influi, e a diferença de pressão, ou seja, dos dois lados da membrana, certo? Então, a grossura, a área, o coeficiente de difusão e a diferença de pressão, isso interfere aqui nessa velocidade da difusão, certo? Transporte de CO2 e oxigênio até o tecido, eu coloquei aqui que é via o quê? Hemoglobina, certo? Ou seja, é ela que faz esse processo. Detalhe importante aqui que ele diz assim, ó, que ela só libera o necessário, certo? Então, quando ela passa aqui, ó, ela só libera aqui o necessário que essa célula está precisando. Caso a célula não precise totalmente do 104, ela vai liberar o que ele precisa de fato, certo? Então, ela tem uma capacidade de armazenar, certo? É que ele diz aqui que é o efeito amortiguador, certo? Em caso também de falta de oxigênio atmosférico, ou seja, ela tem a capacidade de armazenar esse oxigênio em causa de pouca falta aqui, ela vai liberando à medida que mediante essa falta de oxigênio, ela vai liberando à medida que a célula necessita. Só a informação, acho que não cai não. Certo? Agora isso aqui que é importante. 98% do pulmão, ou 98% do sangue, ele sai do pulmão, ele é oxigenado 100%, certo? Porque 2% tem uma coisa chamada fluxo de derivação. Lembra que a gente viu que esse 104 aqui, ó, esse 104 aqui que tá aqui, é para ele vir para cá, certo? Porém, quando vai sair daqui da horta, aqui em cima, no desenho que a gente fez aqui, ó, certo? Ou seja, ele vai pro pulmão, certo? Depois volta, chega aqui através dessas veias aqui na aurícula esquerda, né? Cai aqui no ventrículo para ir para a aorta, concorda? Ou seja, esse sangue aqui é para estar 104, né? Porém, não. Ele chega aqui, eu vou até colocar aqui de verde, ó, para ficar melhor. Ele chega aqui com 104, porém, quando ele vai para aqui, ele vai com 95, certo? Milímetro de mercúrio, milímetro de mercúrio. Por quê? Porque existe, chamado isso 2%, né, que é o fluxo de derivação, o sangue que o pulmão está aqui atrás, vamos supor, esse pulmão aqui, ó, ele joga o sangue venoso aqui também, nessas veias que chegam para essa aurícula aqui, certo? Na verdade, não é que ele chega aqui, não. Eu vou pegar o desenho lá que ele fez, ele joga bem antes de chegar aqui, ou seja, esse sangue ele já chega aqui com essa porcentagem, por quê? Porque o pulmão vai jogar o venoso dele, que é a gente sabe que a gente tem a irrigação funcional e nutrícia, lembra? Funcional é essa que a gente está vendo, a processo de hematose, mas a nutrícia do pulmão, para ele se nutrir, para ele se manter vivo, as células dele, o sangue dele nutrício, o venoso, ele joga e mistura com esse sangue aqui, ó, arterial, que é o que chega, né? Esse sangue limpo. Ou seja, então de 104 ele vai cair para 95 e isso equivale a 2%. Então é chamado isso de fluxo de derivação, justamente porque o pulmão vai jogar seu sangue venoso e misturar com o sangue 100% puro da troca por hematose lá no pulmão. Ou seja, ele vai reduzir esse 104 para 95, certo? Esse fluxo de derivação. O que é que acontece? Ele não atravessa a zona de intercâmbio, certo? Esses 2%. Beleza? Por quê? Porque a vascularização do tecido do pulmão, a nutrícia, acaba jogando e misturando esse sangue venoso um pouquinho só aqui junto com o sangue que chega 100% lá dos pulmões, certo? Outra coisa que ele diz aqui também que influencia numa maior liberação de oxigênio é o pH ácido, faz com que libere mais oxigênio, certo? Também a maior quantidade de CO2 na corrente sanguínea faz com que libere mais oxigênio, que chama lá para essa troca, né, o efeito de Bohr lá. A temperatura do sangue também faz com que você
aumente mais a oxigenação no sangue, tente puxar mais oxigênio para dentro da corrente sanguínea. E esse BFG lá, que é eu não me recordo agora no momento, faz com que também aumente essa a captação de oxigênio na corrente sanguínea. Já o pH alcalino, né, do sangue alcalino, não, ele é uma menor. Como é que eu posso falar? Uma menor difusão de oxigênio para a corrente sanguínea, certo? Então, acabou aí esse processo. Então, é só aqui entender que esse fluxo de derivação, que é bem importante, é o que faz, é o que torna a saturação do sangue em 95, né? Então, tá saturando 95 mmG por conta disso. Porém, no pulmão a troca é de 104. Beleza? Valeu, tamo junto.